Nosso convidado de hoje é o advogado Fernando Bozeja, especialista em direito trabalhista. O tema que nós vamos tratar é as principais regras sobre férias previstas na CLT. Bom dia, doutor Fernando, prazer tê-lo aqui no Cidade em Pauta. Primeiramente, um bom dia a todos. Bom dia, Walter, bom dia, Lucival, e principalmente bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo nosso. Muito bem, então vamos para as nossas perguntas aqui, inclusive algumas perguntas dirigidas pelos nossos ouvintes. Doutor Fernando, quando o empregado adquire o direito de férias? O que acontece? O empregado adquire esse direito a cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, correto? Se ele tiver 12 meses ininterrupto, é importante dizer isso, ele terá direito ao gozo de 30 dias corridos de férias. Se não tiver 12 meses, férias proporcionais, né? Férias proporcionais. Muito bem. E quando é que o empregado pode dividir o período de férias adquirida? Sim. Inclusive, essa é uma prerrogativa do empregado. Ele pode dividir em até 3 períodos o gozo das suas férias, sendo que um período tem que ter no mínimo 14 dias e os outros 2 períodos em mínimo 5 dias cada um. Lembrando que é uma faculdade do empregado, tem que haver concordância do mesmo. Olha, são 7h44. Existem casos em que empresas, não está nem aqui na pauta, mas eu vou tratar porque alguns ouvintes já me fizeram essa indagação. Existem situações em que as empresas, algumas empresas, não são todas, pagam as férias e não pagam aquele mês trabalhado. A pessoa entra de férias e a empresa vai pagar quando a pessoa retornar de férias. O certo não seria o inverso, doutor? Com certeza. Não pode fazer dessa maneira. A empresa tem que pagar o salário correspondente ao mês anterior do trabalhador, mais 1/3 das férias. Isso, eu pensei que eu não tinha sido entendido, mas o senhor entendeu perfeitamente a minha pergunta, a minha indagação. O mês que a pessoa trabalhou deve ser pago pela empresa e as férias. Quando ele retorna é que ele só vai receber 30 dias depois, correto? Correto, porque como ele ficou esse mês gozando as férias, ou seja, não trabalhado, ele recebeu esse mês, correto? Correto. Um mês que ele recebeu, porém não trabalhou. Aí só no outro mês seguinte, depois que ele completar o trabalho de 30 dias, que ele vai receber remuneração novamente. É importante dizer também que esse pagamento ele tem que ser efetuado até 2 dias antes do início das férias concedidas pela empresa. E se esse pagamento não for efetuado 2 dias antes, o que é que pode acontecer? O trabalhador ele pode fazer uma denúncia através do Ministério do Trabalho e Emprego, informando essa falta do trabalhador, do empregador, no caso. Certo. E, inclusive, pode ensejar até mesmo um pedido de rescisão indireta por descumprimento do contrato de trabalho. O Ministério do Trabalho ou a Justiça pode multar, ou quais são as consequências para a empresa que não fizer o devido pagamento das férias de direito do trabalhador? Pode sim aplicar multa à empresa que deixar de cumprir o contrato de trabalho. Eu vou passar para o colega Lucival Lopes. Muito obrigado pelas informações. Eu volto a fazer outra pergunta, mas o Lucival tem uma pergunta para fazer para o senhor. Muito bom dia, doutor Fernando Bozeja. Se o empregado possui faltas durante o ano, ele perde o direito às férias? Primeiramente, bom dia, Lucival? O que acontece? O empregado, durante esse período de 12 meses, ele pode ter faltas em decorrência de afastamento, em decorrência de atestados. As faltas, elas só vão refletir nas férias se ela for uma falta injustificada. O que é uma falta injustificada? É aquela que ele não tem, por exemplo, ele foi ao médico e não trouxe um atestado comprovando aquela falta, correto? São Sim. faltas injustificadas que vai abater nesse período de férias. A seguinte proporção: ele terá direito a 30 dias de férias corridos quando ele não houver faltado no serviço mais de 5 vezes por ano, correto? Uhum. Ele terá direito a 24 dias corridos
quando ele não tiver tido mais de 6 a 14 dias por ano de faltas, correto? Sim. E assim sucessivamente, 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas, e 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Lembrando que, se ele tiver ficado por mais de 30 dias recebendo qualquer tipo de benefício, ele não terá direito às faltas. Às férias, perdão. Às férias. Quer dizer, se ele teve algum afastamento, recebendo algum tipo de benefício nesse período, ele já não terá aquele período das férias. Não terá. Por exemplo, acidentário. Ele sofreu um acidente de trabalho, ficou em casa por volta de 5 a 6 meses, por exemplo. Ele não terá direito às férias. Entendi. Ô, doutor Fernando, o José Carlos, ouvinte aqui do Cidade em Pauta, aqui no popular, como ele mandou aqui, o empregado pode negociar com o empregador alguns dias das férias que ele deseja trabalhar e receber. O que é que acontece aí nessa situação? Sim, é outra faculdade também exclusiva do empregado, tá? Ele pode sim negociar até 1/3 das férias que ele tem direito através de abono pecuniário, ou seja, ele poderá vender 1/3 das suas férias. Nesse caso, sim, ele vai trabalhar, né, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, 30 dias corridos de férias. Se ele vender 1/3, ele vai tirar só 20 dias de férias, ele vai receber um salário mais 1/3 dessas férias, mais os 10 dias que ele vendeu. Essa pergunta aqui me parece que o senhor já respondeu. O funcionário que se afasta durante o período aquisitivo tem direito a férias? Dentro daquela proporção. Se o afastamento por mais de 30 dias com recebimento de benefício, ele não terá direito às férias. Essa pergunta de vender as férias estava aqui, não foi, produção? Né, Vitória? Estava aqui, o José Carlos mandou. E aquela que o outro perguntou se o funcionário pode escolher o período que vai gozar as férias, doutor. Tá, vamos falar dessa negociação de período aquisitivo. O que acontece? O período aquisitivo de férias, ele compete ao empregador, correto? Porém, existem situações em que o empregado poderá escolher. Um exemplo, quando membros da família trabalham no mesmo estabelecimento, eles poderão escolher um período em conjunto para poder gozar suas férias. Bem como o estudante menor de 18 anos poderá coincidir suas férias com o período de férias escolares. Nos demais períodos, é o empregador que concede as férias da forma que atender a empresa. Aqui o Manuel José, ele é ouvinte da nossa programação, está na cidade de Amélia Rodrigues. Ele diz que a mulher dele toma férias sempre em setembro e ele em dezembro. Uma vez foi pedir para o patrão disse que se ele quisesse férias em setembro, ele ia ser demitido. O que pode acontecer? Ele pode fazer essa solicitação, doutor Fernando? Ele pode, igual eu te falei, as férias, tem que ver que nesse caso se ambos trabalham no mesmo local, né, no mesmo empresa. Não. Um trabalha numa empresa, outro trabalha em outra. Como são empresas distintas, não existe essa obrigatoriedade da empresa conceder as férias no pedido que o trabalhador pede, correto? Correto. Existe uma negociação habitual entre empregado e empresa, que pode coincidir em colocar as férias. Tem gente que gosta de tirar em dezembro, né? Data natalina, tem pessoas que gostam de tirar em janeiro, mas isso é uma faculdade da empresa. Muito bem, são 7 observações aí, eu não sabia esse detalhe. São 7h53. Conversamos aqui no Cidade em Pauta com o advogado Fernando Boceja. E como falar com o senhor, com a sua equipe? Tem algum telefone quer tirar dúvida e tal, faz o quê? Redes sociais, tirar dúvida com os senhores. É uma ajuda, é uma contribuição muito importante. Claro, primeiramente vamos falar um pouco do escritório, né? Nós somos do escritório Diego Leonel e Aguiar, Bozeja, Cunha e Maia Advogados Associados. Caso o ouvinte queira tirar qualquer dúvida, ele pode entrar em contato através do nosso telefone, que é o prefixo 75 99803 3606. Estamos nas redes sociais também, Diego Leonel Advogados. Então, por favor, o senhor, não anotei aqui, não deu para anotar, 75 99 803 3606
3606. Doutor Fernando, grande abraço, ótimo dia, ótima terça-feira e vamos Muito conversar obrigado. em outras oportunidades, hein? Eu, Lucivaldo.